Morri de acidente. Passava pelo anel viário, não vi a carreta. Não vi mais nada. De repente, passado não sei quanto tempo, eu me senti em uma familiar sensação de acordar. Mas não era um acordar igual a quando estamos no corpo. Tudo tremia rapidamente, vibrava. Eu me sentia expandido, eu me sentia grande, uma sensação de vastidão tomava conta de mim. Era como estar voltando de um sonho, acordando. Era a nítida sensação de estar no meu verdadeiro lugar, entre aspas. Não sei como explicar, mas era intimamente óbvio e inerente àquela experiência. Quando estamos na Terra, imaginamos que deva ser estranho estar em outra dimensão. Mas quando voltamos para cá, a sensação se inverte. Aqui é muito mais natural para nós. A Terra aparece na nossa consciência como um sonho distante, algo meramente passageiro, algo pequeno, relativo, algo afastado daquilo que você é agora, daquilo que você sempre foi. Não fui uma pessoa exemplar, mas a morte, entre aspas, me mostrou a grandeza do amor de Deus. Em momento algum me vi desamparado ou julgado, entregue à minha própria sorte. Vi que seu objetivo de Deus, não é nos punir ou testar, mas nos amar. Embora existam consequências para as diversas atitudes que tomamos em vida, isso sim, e algumas delas severas, em correspondência ao grau de desequilíbrio de nossos atos, há, acima de tudo, uma força onipresente de compaixão que se descortina aqui para a gente e fica muito mais óbvia a nossa percepção. Alguns amigos aí da Terra adorariam perguntar: você viu Deus quando morreu? Se eu responder que sim, estarei mentindo, mas se disser que não, estarei mentindo mais ainda. Não tenho ainda capacidade para encarar a pureza do Criador em toda a sua glória. Mas no mundo em que estou, Deus é algo completamente óbvio. É como o ar para a gente na Terra. A gente não vê, mas todo mundo sabe que Ele está aí. Todo mundo sente, todo mundo respira aquele oxigênio. É óbvio, é empírico, não deixa dúvidas. Sustenta a vida e coisas grandiosas como o avião no céu. Aqui percebemos Deus com esse grau de obviedade. É como se a nossa percepção fosse ampliada e pudéssemos perceber coisas que dentro de um corpo físico e com um estado limitado de consciência não conseguimos. As percepções grosseiras da matéria não nos deixam perceber de imediato aquilo que é de natureza mais sutil. Mas aqui tudo é mais sutil, inclusive a nossa percepção. A experiência na matéria chama muito a nossa atenção. As coisas da matéria. Não conseguimos ir muito além. Algumas pessoas se desenvolvem mais nesse aspecto, mas em geral, a humanidade anda muito focada apenas naquilo que é palpável. Aqui a percepção se dilata. Então sim, aqui eu percebo Deus como percebo a mim mesmo. E Ele de fato é tudo isso que falam para a gente. Está em todas as partes, tudo pode. E é um amor indescritível. Interessante que aqui a gente percebe claramente que Ele também é inseparável de nós mesmos. E tudo o que há é expressão dele, expressão viva dele. Algo difícil de explicar racionalmente para quem não tem a referência, mas garanto que um dia todos irão entender. Isso não significa que todas as religiões ou sacerdotes estejam com a razão.
Há muita deturpação na terra acerca de Deus. Não acredite em tudo, principalmente se o discurso for movido pelo medo, pela dúvida, pelo ódio. Sim, questionem. Deus gosta disso. Ele deu essa capacidade para nós, para que cresçamos. E quanto mais a gente cresce, mais perto ficamos de percebê-lo, ainda que não pretendamos isso de início. Tudo vibrava, era algo diferente, mas também como se tudo aquilo fosse muito natural para minha alma, vou assim chamar. A primeira coisa que me lembro foi da natural e imediata alteração na minha percepção temporal. Ainda que eu não soubesse o que estava acontecendo, eu tinha a nítida noção de que a minha percepção de tempo havia aumentado, como se 23 anos na Terra houvesse sido um período imensamente curto. A sensação era de eu ser muito mais do que aquilo, muito mais antes e muito mais para ser depois. Havia algo de alívio, como quando acordamos de um sonho, mas havia também uma gratidão. Eu sabia que tudo aquilo que eu havia vivido havia sido importante e que era algo benéfico para mim. Uma noção vaga. O pensamento não era linear. Ele vinha em blocos e a compreensão era algo mais instintivo, inato. Eu não tinha que raciocinar para chegar a uma conclusão. A percepção direta dos fatos simplesmente se apresentava de maneira nítida na minha mente. A minha mente não pensava, ela via. Aquela vida que eu acabava de deixar era como uma vírgula na história da minha longa jornada espiritual. Não conseguia me lembrar de muitas coisas da terra, admito, nem dos meus familiares num primeiro momento, porque eu estava muito atordoado, apesar da lucidez. Eu sei que é paradoxal, mas eu estava sentindo como se saindo de um redemoinho também, quase como quando estamos acordando no corpo repentinamente, depois de uma noite de sonhos, e ainda não sabemos ao certo onde estamos e quem somos, mas estamos acordados, lúcidos, paradoxalmente. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas aquela adaptação abrupta me causou um misto de torpor e maravilhamento, que eu simplesmente não conseguia manter a minha atenção em coisas que não fizessem parte daquela realidade ali. Falei de Deus pelo seguinte: embora eu não fosse nenhum santo, e realmente não era e nem sou, era um rapaz comum. Por isso que eu preciso falar essas coisas para vocês. Eu fui recebido com um amor enorme. Eu pensava que o céu era apenas para os eleitos, mas aqui descobri que céu possui vários significados, várias camadas, por assim dizer, infinitas dimensões. E você se associa principalmente àquela que vibra mais parecido com a sua natureza. Não é a mesma experiência para todo mundo. Tudo passava essa sensação de vastidão. No início tudo era meio informe, meio fluídico, sem definição, mas sensivelmente real. Eu sabia que não estava sonhando. Isso é muito importante aqui. A gente que vai achar que poderia ser um sonho ou alguma ilusão criada pelo cérebro, enfim, algo do tipo. Mas o que eu posso dar de testemunho é afirmar que a realidade daqui é muito mais real do que a realidade daí. As coisas daqui são imensamente mais vivas, intensas e nítidas do que na matéria. Não é sonho, não há como. E apenas quem passa pela experiência sabe aquilo que estou falando. Meu campo de visão estava expandido, como se eu visse por algo além dos meus olhos, como se todo o meu ser fosse um só campo de visão. Não sabia definir a minha relação, a minha orientação espacial, se estava de pé, deitado ou de ponta cabeça.
Isso era algo meio indefinido naquela situação inicial, mas arrisco a dizer que eu estava flutuando em meio a algo vasto, seja lá o que era aquilo, mas era bom. Muitas cores, eu vi muitos padrões vastos de cores, assim que estava me adaptando àquilo tudo. Feixes luminosos de tons claros e coloridos varriam toda a vastidão em ondulação e alternância de semiformas. Depois me explicaram que não era que as coisas não tinham forma, mas que eu não estava acostumado ainda a percebê-las. Aqui é assim: para você ver alguma coisa, você tem que aprender a ver, não basta olhar. A sua consciência tem que se ajustar àquilo, pois o processo de observação está intimamente ligado à capacidade do observador de sintonizar com aquilo que é visto. Me explicaram. Eu sentia um amparo, isso era algo intrínseco, mas não via ninguém. Contudo, isso não me desesperava, era confortável. Eu me sentia bem e o fato de não saber o que estava acontecendo pela primeira vez não me causava temor. Eu sentia uma força por trás daquilo tudo, um amparo, uma certeza de que tudo ficaria bem. Não é igual na Terra, quando nos perdemos num local desconhecido e começamos a ficar com medo. Não, pois tudo ali era carregado de uma sensação de amor e cuidado intraduzíveis. Meu espírito, vamos assim chamar, se sentia acolhido e sabia instintivamente que era apenas uma questão de tempo até as coisas se ajustarem. Era uma transição e essa foi a única palavra que ficava vindo clara na minha mente. Finalmente, algumas coisas começaram a se delinear. Em meio àquela vastidão de cores e vibração, percebi que entre as ondas tremeluzentes à minha volta, que me davam a sensação de estarem repletas de presenças, começou a se delinear a forma de um senhor. De início era algo translúcido, mas que foi tomando a proporção de algo que para minha percepção parecia material. Era meu avô Honório, mas algo aconteceu nesse momento que agora, pensando bem, é bastante curioso. Quando o vi, não tive uma sensação de surpresa, tipo, meu avô que morreu. Volto a dizer, tudo ali carregava uma sensação intrínseca de obviedade e de repente era óbvio para alguma camada mais profunda do meu espírito que era meu avô. Era óbvio que ele deveria estar ali. Era óbvio que ele ainda existia. Novamente aquela sensação de você ter acordado. Por mais que alguém morreu no seu sonho, quando você acorda, você não fica surpreso ao ver aquela mesma pessoa ali ao seu lado. Percebi que a nossa alma sabe das coisas, sabe mais do que a nossa mente. E nessas horas em que a alma está mais evidente, essa sabedoria inata se destaca. Não é que eu tinha os conceitos acerca da imortalidade, mas simplesmente a minha alma via aquilo como algo extremamente natural. Aquela continuidade em que tudo havia acabado bem. Afinal, por que não acabaria? Essa hipótese de algo não acabar bem era inexistente e o é para a sabedoria inata da alma. Daí a importância, aprendi, de silenciar em momentos de dificuldade, de silenciar para ouvirmos com mais nitidez a nossa alma, porque ela sabe. Sabe. Havia um calor que partia do meu avô na minha direção. Seu sorriso emanava aquele calor e eu sentia a alegria dele sendo passada para mim.
Eu senti aquilo que ele estava sentindo. E ele usava esse fato para escolher apenas as melhores sensações. Não sei exatamente o que mais aconteceu ali, pois ocorreu algo como um apagão, como se eu tivesse pegado no sono ou um lapso de memória nos meus registros. Mas a palavra certa não é apagão, pois ao invés de tudo ficar escuro e depois eu perder a consciência, aconteceu o contrário. Tudo ficou insuportavelmente claro e aí eu apaguei. A presença do meu avô fez alguma coisa acontecer, se foi ela mesma. Logo em seguida me vi anestesiado naquela sensação difusa, mas consistente, de amor e familiaridade. A próxima lembrança que tenho depois disso é a seguinte: quando dei por mim, estava novamente vivendo uma sensação de acordar, mas agora era diferente. Dessa vez eu realmente estava deitado. Foi um acordar com uma sensação única. Despertei com uma experiência de leveza e vitalidade incríveis. Não sei quanto tempo havia se passado entre aquele encontro com meu avô e aquele meu novo acordar. Só sei que, quando dei por mim, não notava mais a presença do meu avô ali por perto. Estava numa espécie de maca. Parece contraditório, eu bem o sei, mas vou dizer mesmo assim. A maca era dura e macia ao mesmo tempo. O local era arejado, outras macas ao redor, paredes de um material que parecia vidro. Tudo era leve e novo, limpo e sóbrio. Tinha a sensação de que o mal e os problemas da vida não podiam tocar aquele lugar. E essa sensação era incrível. Era como acordar e saber que não há problema para resolver. Isso não era um pensamento, mas algo muito forte, limpo e amoroso na atmosfera que fazia eu sentir isso. Ainda que houvesse alguma questão a tratar, não havia aquele peso de problema a resolver que temos na Terra. A verdade a qual estou me contendo para falar é que morrer pode ser também um processo suave, cheio de surpresas. A qualidade delas, é claro, depende daquilo que tivermos vivido e das escolhas que tivermos feito, é claro. Embora haja o tempo certo de morrer para cada um, se a pessoa forçar esse momento, poderá encontrar até mais problemas do que aqueles que tinha quando na Terra. Mas isso também é relativo. Tratarei desse assunto mais para frente. Não nesse vídeo, claro, no texto. Havia uma mulher e ela parecia mais consistente e nítida do que meu avô. Meu pensamento vagou e achei que estava em uma espécie de clínica. Tudo era muito novo. A minha mente se sentia voltando de uma anestesia. Eu estava hipnotizado com tudo aquilo e não conseguia pensar em mais nada. Ali, a mente fica clara, limpa, rápida. Você chegou bem rápido, como se sente? Perguntou a enfermeira. Moça, não sei para onde me transferiram depois do acidente, mas estou gostando daqui. Vai gostar ainda mais, mas por agora quero saber o que você gostaria de tomar. Pode ser qualquer sabor, desde que seja líquido. Pensei em suco de laranja. Aquele suco de laranja trincando de gelado. E no momento em que pensei, pasmem, veio o gosto da laranja vivo na minha boca. Um gosto de laranja tão bom que nunca havia experimentado algo assim antes. Ah, laranja? Adiantou a mulher. Aguarde só um momento, já trago para você, disse com um sorriso jovial. Agora eu não sei se aquilo que ela me trouxe era exatamente suco de laranja ou se era alguma substância medicamentosa que ela havia manipulado para ficar com o sabor que eu queria. Aprendi
que aqui dá para fazer essas coisas. O suco estava delicioso. Imagine a laranjada mais gostosa do mundo, ou melhor, a laranjada mais gostosa do além. Era 1000 vezes mais gostosa do que a da terra. Era milagrosa, de tão saborosa. Com o tempo aqui, percebi que o que deixa algo assim gostoso não são apenas os ingredientes, mas principalmente a mente de quem os manipula. A energia da pessoa que prepara, seja a comida, seja o refresco, seja qualquer coisa. Imprimimos algo de nós em tudo aquilo que fazemos, e isso é algo bastante objetivo, embora na Terra seja mais difícil das pessoas se atentarem a isso. Agora meu tempo aqui está acabando. Gostaria de voltar e contar mais, mas vou parar nesse fato curioso do suco de laranja, que ficou marcado na minha memória, para terminar dizendo aquilo que me foi orientado para vir aqui relatar para vocês. Não são apenas as substâncias que são afetadas pelo nosso espírito. E isso não acontece apenas aqui, no mundo em que estou agora. É que aqui tudo isso é mais óbvio. Mas na Terra também acontece, e é o mesmo barato. Gente, eu sei que enquanto estamos vivendo aí, há uma constante sensação de incerteza, às vezes até de peso e dificuldades. Mas, gente, é sério, quando retornamos para cá, vemos que a nossa mente aumentava muito dessas sensações. As nossas preocupações também são potencializadas pelo nosso medo. Mas depois que acaba, vemos o quanto tudo aquilo era efêmero e o quanto estávamos o tempo todo inegavelmente envolvidos por um campo de amor inimaginável, cuidando de nós o tempo todo, assim como sob o amparo de diversos amigos zelosos desta e de outras dimensões. O jogo é de amor, e sucesso na vida não é ter todos os títulos, todas as posses, toda a fama. Sucesso na vida é não permitir que a nossa alma se esqueça disso tudo, dessas coisas maiores. Sim, parece clichê, e aposto que eu, quando estava aí, se estivesse lendo isso, não daria muita importância também. Mas Deus nos ama muito além do que imaginamos. A vida é muito maior do que pensamos, e sua beleza extrapola toda a limitação que impomos com a nossa mente agitada e as nossas escolhas. Sucesso na vida não é esperar vir para cá para viver um suposto paraíso, mas é reconhecer que esse paraíso é também aí, e que ele se descortina muito mais nítido aos olhos do espírito quando esse escolhe viver em valores gradualmente adquiridos de humildade, fraternidade, simplicidade, generosidade, alegria, amor, caridade, compaixão, fé e perdão. Por favor, não dependam de que ninguém tenha que vir da minha dimensão de realidade para ter que mostrar, vez atrás de vez, que a vida vale a pena. Sim, aqui é ótimo, principalmente para quem criou condições mínimas para se conectar com os infinitos lugares maravilhosos que tem aqui. Mas uma coisa eu lhes digo, enquanto meu tempo de comunicação aqui termina, eu trocaria todos os sucos de laranja que aqui tenho hoje para estar aí onde vocês estão e abraçar e amar as pessoas que eternamente fazem parte do meu espírito. Até as dificuldades agora daqui parecem aventuras, coisas que nos estimulam e que não vão durar para sempre. Mas há sim uma coisa que não apenas dura para sempre, mas que é o único objetivo para esse jogo todo. Esse lance do amor. Por favor, não se esqueçam disso. Vivam no amor o máximo que puderem, e quando sentirem que não podem mais, parem um pouco. Fechem os olhos e recebam todo o amor que Deus jamais deixou de dar para vocês, para nós todos. Não precisa ser santo, mas uma coisa eu afirmo: só morre bem quem antes aprendeu a viver bem também. Assim, é burrice vir para cá com a consciência pesada, sem antes aproveitar a oportunidade de resolver e se acertar com quem aí se encontra acessível. Agora, há uma declaração que eu não gosto
que acontece aí na terra, que diz que ninguém daqui voltou do pós-morte para dizer como é. A verdade, no entanto, é bastante diferente. Nós, espíritos fora do corpo físico, estamos aqui o tempo todo e damos as nossas mensagens por inúmeros meios, não apenas através do aparato mediúnico, que é farto na terra, ainda mais no Brasil, mas também por sinais, sonhos, inspirações, uma infinidade de meios. E por todos eles viemos e continuamos vindo reafirmar a mensagem de amor e de amparo. Assim, não é que nós não voltamos para falar como é. A questão é que, no fundo, não fomos a lugar algum. Mas o problema é que pouquíssimos estão dispostos a nos escutar. Porque aquilo que revelamos mexe com os valores e a comodidade de muitos egos. A vida vale a pena. Aguardo vocês na eternidade. Aproveitem aí por mim. Riam bastante, sejam gentis com vocês mesmos nas dificuldades. E jamais percam a esperança. Vocês jamais estarão sozinhos. Agora mesmo, enquanto leem ou ouvem agora, esta mensagem, estão sob o amparo de inúmeros corações dedicados em nome e a serviço do inigualável amor de Deus.